Então, gente, vamos lá, seguir em frente aqui. Agora a gente vai fazer essa seção de Hero aqui do nosso site, aqui, essa toda. E, de praxe, vamos exportar o que a gente não quer fazer no CSS. Dá para fazer no CSS? Dá. Dá. São só formas aqui. Vale o esforço? Não. Transformar isso em responsivo depois seria um inferno. Então, a gente só exporta aqui, vamos exportar numa boa qualidade. E aí é só questão de jogar ali. Sem dor de cabeça. Public img. Aqui vai ser o Hero Blocks. E pronto. E aí agora, footer header feito, a gente pode vir aqui na nossa index e começar a fazer ela. E aí a nossa index a gente poderia organizar de duas formas, né? Quando eu comecei a codar meu primeiro projeto em React aqui na Byron, eu fui fazer a primeira página e eu queria componentizar ela inteira também. Só que aí eu vi que eu estava populando componentes aqui com coisas que não deveriam ser componentes, né? Componentes são peças de código reutilizáveis. E essa seção de hero da página, ela não é uma peça de código reutilizável. Ela vai ser feita uma única vez e acabou. Então, hoje eu acredito que a melhor forma de se fazer seja simplesmente colocar a página inteira no arquivo dela e componentizar o que você pode. Como, por exemplo, esse botão aqui, ele se repete, então a gente pode componentizar ele. Isso aqui pode ser um componente também, né, porque essas coisinhas se repetem aqui, a gente analisa. E, além disso, esses quatro pontinhos aqui, eles podem ou não ser um componente. Mas aí, a gente entra na parte do strap, né? A gente vai aplicar um strap aqui depois, então se atentem a isso também. A gente vai fazer a página inteira estática primeiro, para não ter dor de cabeça, e depois a gente passa por cima jogando strap e aplicando a chamada de API, beleza? Então vamos analisar aqui o HTML desse hero, que é bem simples. Ele é basicamente uma row, aqui, uma linha, que de um lado contém essa imagem e do outro lado contém uma coluna, que é essa coluna aqui, que contém dentro de si outra coluna que segura esses dois e o botão. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Agora a gente pode ter uma section, e essa section ela vai ser uma linha, né? Mas dentro dela a gente tem que ter o limitador de largura, porque eles têm uma largura máxima aqui. A gente limita, belezinha. Isso aqui vai ser uma row. Dentro dessa row a gente vai ter uma coluna, então outra div aqui que vai conter outra coluna, que aqui a gente vai ter o semana de programação e um parágrafo. Beleza. Além disso, a gente vai ter um botão aqui embaixo. Então vai ter um button, garanta já sua vaga. Show. E aí aqui, por fim, a gente vai separar esses dois com um picture, que vai ser uma imagem, que vai conter o img barra hero blocks. E aí vai ser blocos empilhados com o escrito de 19 a 23 de setembro. Por cima. Só para uma pessoa que não consegue ver essa imagem não perca o conteúdo, né? Que isso aqui é importante.
Botão aplicado, as divs feitas, maravilha. Vamos primeiro aplicar aqui na nossa div mãe, class name. Ela vai ser uma flex e ela vai ser uma row. Vamos alinhar os itens ao centro. Vamos dar um max width de 6xl. Além disso, a classe mãe aqui pode ser um flex só para a gente centralizar, itens ao centro e justify ao centro também. E aí, o background dela é um gradiente. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai fazer um bg gradient. E aí vai ser aqui top to, aqui é top right, right, bottom right. Então aqui vai ser top to bottom, de cima para baixo. Eu vou colocar from nosso blue light para o nosso blue dark. E aqui ele já está aplicando um gradiente. Belezinha. Maravilha. Todo o texto aqui dentro vai ser branco. Então isso já resolve. Agora, aqui o nosso max width, a gente pode dar também que ele vai ocupar todo o nosso espaço máximo, né? E aí ele já está ocupando. A nossa imagem aqui, os nossos blocos de grupo, eles vão ser 587 pixels, mais ou menos, então vamos limitar eles. Width 587, não tem isso. E aí, se eu não me engano, a gente pode fazer uma especificação manual aqui. Vamos ver se deu certo. Deu alguma coisa aqui. Aí, tailwind width. E aí a gente pesquisa aqui como que a gente especifica manualmente, né? As larguras, custom values aqui. Então a gente poderia fazer uma customização, ou a gente pode fazer o arbitrário aqui, que é uma vez que acontece, você não precisa incluir no tema, você usa os brackets para fazer isso mesmo. Então, só vamos aplicar essa classe aqui na própria imagem. E a própria imagem está tendo 368 pixels. 580 dividido por 16 vai dar 36. Então o que acontece se eu colocar aqui um 36 rem? Vou colocar um 50 rem. Ele está se comportando de uma forma curiosa aqui. Então vamos só aproximar ele. 550, a gente queria 580, vamos aumentar mais um pouquinho para 72, e eu acho que aqui basta. Beleza? Além disso, vamos estilizar aqui o nosso header aqui, né? Ele vai ter aqui, vai ser uma coluna. Aqui também vai ser uma coluna. E beleza. A distância entre esse elemento e esse é de 60 pixels. Então a gente já pode colocar um item center aqui. E na verdade não vai ser item center. Eles vão ter um gap de 60 pixels. Gap 16. E esse para esse são 20. Então a gente pode colocar aqui um gap 5. E eles já estão espaçados corretamente. Esse botão ele não está alinhado da forma como a gente gostaria, então a gente pode colocar um self start, que ele vai dar um align self para jogar ele aqui para a esquerda. E beleza. Agora, tamanho de fonte. Aqui são 34 pixels no nosso H1. Então, text XL. E aí a gente procura o mais próximo, 30, 36, tá bom? Ele também tá mais negritinho, então vamos colocar aqui um fonte medium.
Bold. Ok. E ele tem uma sombra. E essa sombra não tá aplicando legal. Acho que a gente poderia colocar um backdrop. Nem lembro exato como que se usa isso. Mas... aqui, Drop Shadow. Drop Shadow resolve pra gente. Enquanto um é o Shadow é o Box Shadow, o Drop Shadow ele pega o PNG bonitinho e aí resolve. Inclusive, lembrando disso agora, a gente pode arrumar aqui no nosso header também a nossa imagem, que ela pode ter também um Drop Shadow. E aí pronto, a imagem está com sombra. Uhul! Beleza, colocamos sombra aqui. O parágrafo não tem sombra, o botão tem sombra. Mas tá, vamos por vez. Nosso parágrafo ele tem 16 pixels, que é o tamanho de texto base, já está assim. E isso aqui tudo, essa coluna como um todo, ela tem... não mostra o tamanho dela. Então vamos deixar ela quieta. Mas a gente gostaria de ter uma largura máxima aqui para comportar esse texto, então vamos colocar uma largura máxima de 470 pixels mais ou menos. Esse texto que está aqui, então a gente pode limitar essa coluna. Que vai ser max width de médio. E agora ele está quebrando até demais. Não gostei. Large. Tá pegando. Não gostei também. Vamos utilizar essa parte aqui então. Max width. Large. Agora sim, melhor. Maravilha. O nosso parágrafo, o nosso H1 já estão certos. Vamos fazer o botão. Beleza. E aí, esse botão, ele vai ter... vou colocar um flex nele. Pode ser questionável esse uso de flex. Você pode pensar, pô, aí já tá demais, né, Fábio? Talvez. Ele tem o texto branco, mas ele já tá branco. O background dele vai ser amarelo. Ele é redondo, então a gente usa rounded. E ele vai ter uma sombrinha também. Quando eu faço isso, ele já dá uma ajeitada. Vai ter um belo de um padding de 21 para 37 pixels. Então, o nosso padding vertical vai ser 24 pixels e o nosso padding horizontal vai ser de 32 pixels. Quando a gente faz isso, ele já toma uma forma mais reconhecível aqui. Ele é muito mais arredondado do que o rounded normal. Então, vou colocar um XL aqui. Vamos ver como o design, quão arredondado ele está. 10 pixels, o XL dá para o gasto. E aí tem o tamanho de fonte também. O tamanho de fonte é de 21 pixels. Então vamos colocar aqui um text large. É um XL, na verdade. 20 pixels. Melhor. Além disso, fonte bold, se eu não me engano, né? Ela tá com 500. Então, sem fonte bold. Beleza, agora falta só aquele ícone ali, né? E aí esse ícone, a gente pode pesquisar para ver se ele tem no Font Awesome. Se tiver no Font Awesome, é preferível. Hand. Click. Até descobrir exatamente qual o significado disso aqui, que é uma mão. Vou colocar hand aqui e a gente vê se a gente acha. Tem uma mão apontando aqui e tal, mas nada muito igual. Então, nos resta exportar. A gente vai exportar isso aqui. É um vetor, então ele... Vamos pegar em PNG também. Vou jogar aqui nas imagens. Ícone
da mão. E a gente só puxa aqui a imagem aqui dentro. IMG, icon, mão.png, ícone de uma mão, clicando. E ela já está aqui, a gente só precisa ajustar a largura dela agora. 26 pixels. Mais ou menos assim. E aí a gente vai colocar isso aqui dentro de um picture, né? Para ficar ajustado. E agora basta colocar um gap entre eles. Eu acho que 16 pixels basta. E aí já está aqui, belezinha. Agora a gente precisa fazer um hover, né? O hover, na verdade eu vou ajustar esse padding Y aqui, deixar o botão um pouquinho mais baixo. Achei melhor. O hover a gente vai tirar da nossa cabeça, porque não tem hover aqui no nosso design. Então cabe a nós inventar um. Eu vou fazer um hover que ele vai dar um scale pequenininho. E aí vocês vão ver o que acontece. O botão aumenta apenas. Então, muito simples. E aí, só para ficar bonitinho, a gente coloca um Transition All. E aí, ó, olha que fofo. Muito fofo. Quando dá focus é diferente. Eu vou colocar aqui um focus também. De scale 105 e focus outline none. Pronto. Passo por cima, seleciono com tab, acontece a mesma coisa. E agora a gente só vamos colocar um paddingzinho no nosso hero aqui, na nossa seção. Vamos colocar 48 pixels mais ou menos. A gente pode fazer isso nessa parte. Então logo aqui a gente pode colocar um padding só vertical de mais ou menos 48 pixels. Feito isso, já está distanciado, gradiente já está aplicado. Pronto! é esse o nosso hero, gente.